Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui, abrindo mais uma semana de pesquisa, de estudos, né? Sempre estudando sobre a história do Espírito Santo, que é uma história que me apaixona, né? E também a história do Brasil, né? História das civilizações e história de maneira geral. História e todas as suas irmãs, né, como geografia e outras ciências que a gente adora. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um trabalho do professor Gabriel Bittencourt, né, da Academia Brasileira de Letras, um estudo que eu encontrei, gente, muito legal, na Biblioteca Nacional, estudos de entre 1977 e 1981, nesse período mais ou menos, no mensário, né, do Arquivo Nacional. O professor Gabriel ele veio fazendo estudos muito interessantes acerca da história do Espírito Santo no século XIX e século XX, inclusive falando sobre economia e política. Ele faz parte da Academia Espírito Santense de Letras, né? Instituto Histórico e Geográfico também do Espírito Santo, é um confrade, né? E a gente vai tratar hoje, gente, dessa Primeira República, né, da República Velha, nesse trabalho do professor Gabriel, que é bastante interessante. Eu estava lendo, eu vou ler todos os trabalhos dele aqui no canal, vou fazer toda a minha pesquisa e eu vou criar uma playlist aqui para falar desses trabalhos, né, que são muito legais, muito interessantes para a gente tentar entender a política e também a economia capixaba no século 18 para 19 para 20, né, na virada ali da proclamação da República, e os desdobramentos, né, de tudo que aconteceu nesse período, né. Esse mensário do Arquivo Nacional está disponível para qualquer pessoa, tá, gente? Inclusive está aqui, ó. Você pode entrar na Biblioteca Nacional lá e ler todos os trabalhos do professor, sem problema nenhum, né? Tá aí, ó. Tá lá o Gabriel Augusto de Melo Bittencourt, professor da UFES, né? E o trabalho é muito legal, eu adoro ler esses trabalhos, especialmente porque existe uma visão ali dos anos 70, 80, então muita coisa já pode ter sido revisada, mas eu gosto de ir lá, né, nesses trabalhos mais antigos, de 50 anos atrás para trás, né, para a gente ver uma perspectiva inclusive política da época, né, como é que os graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-graduandos analisavam a política e a economia do Espírito Santo e do Brasil com aquela visão do estudante brasileiro, especialmente o estudante capixaba, né, durante o período, por exemplo, dos anos 70. Claro, a gente estava vivendo aquele período do governo militar, então é interessante a gente fazer essa analogia. Se a coisa está assim isenta de paixões políticas ou não, né? Eu gosto de fazer esse tipo de recorte. E aqui nessa fotografia a gente está vendo o gabinete do governo do Jerônimo Monteiro, né? Você vê todo o gabinete dele aí, gente, todo mundo aí sentado, né, bonitinho, no Palácio Anchieta. A gente vê ali, eu estou reconhecendo quem é ali, gente, o Antônio Ataíde, tem outras figuras ali que eu não reconheço, mas depois a gente pode nomear todos eles aí. É claro que o professor Gabriel poderia nomeá-los facilmente, né? Mas o professor ele fala que esse trabalho sobre o Espírito Santo na República, especialmente na virada do século XX, né? Esse trabalho tem o objetivo de estudar o Espírito Santo durante o período republicano, né? E ele se limita então à República Velha, porque ele ia tratar do período contemporâneo da política capixaba em outro trabalho, né, que foi solicitado pela antiga Fundação Cultural do Espírito Santo, que não existia mais nessa época, em 1981, né, data em que ele escreveu esse trabalho. E era um trabalho, gente, que era para ser transformado numa espécie de documentário que ia ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo, né, que é uma TV pública do Espírito Santo, que infelizmente está lá, né, daquele jeito, né, sem audiência. E a Rádio Espírito Santo também, são rádios que deveriam ser, na minha opinião, privatizadas, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Esse artigo, né, ele é uma adaptação de um texto
original para um programa de televisão, que ele disponibilizou então aqui nos anais da Biblioteca Nacional, no mensário, né? Esse mensário ele foi aberto ali nos anos 70, 80, e você poderia publicar seus trabalhos acadêmicos nesse mensário da Biblioteca Nacional, e hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a eles, né? É claro que quando isso foi colocado lá na biblioteca, você não tinha acesso, né? Só se você fosse um colega, ou um professor, ou um historiador muito arguto para encontrar isso aí naqueles salões lá, naqueles becos, né, da Biblioteca Nacional. Hoje está tudo digitalizado, graças a Deus, né? Então ele fala aqui, deixa eu ver, a concepção do nosso trabalho é oferecer um estudo sobre o período de transformação em um regime político federalista, lembrando que antes o Brasil era um império, né, gente? Depois transformou-se em Estados Unidos do Brasil, aliado ao qual havia uma ideologia e tentativa do Espírito Santo gerir o seu próprio destino, liberado do centralismo imperial. Bom, isso não foi muito fácil, essa quebra, né, desse período entre o Império e a República Velha. Foi um período de muitos problemas políticos e econômicos aqui no Espírito Santo, né? Com inflação, com muita moeda sendo, né, impressa, com problemas de exportação e importação. Nós estávamos em déficit público e, claro, a briga política que permeou todos esses duas primeiras décadas do século XX, né? Com a briga entre os Monteiro e outras, né, outras brigas que inclusive deram em rusgas com tiroteios no meio da rua, como aconteceu em 1912 aqui na Praça 8, com muita gente ferida. E a gente vai tratar, já tratamos disso em outro vídeo, mas a gente vai tentar fazer um paralelo entre esse período, que é o mesmíssimo período em que Jerônimo Monteiro foi presidente do Espírito Santo. Aí ele fala aqui, o clube e a campanha republicana. Já nas últimas décadas da fase imperial, o Espírito Santo era uma região essencialmente cafeicultora, era café. É claro que a gente já estava vivendo um boom da cafeicultura, inclusive com muito mais café produzido do que o que se poderia consumir e exportar. Aí tivemos uma crise do café grave, né? Porque outros países do mundo estavam oferecendo cafés mais baratos e de melhor qualidade que o do Brasil. E, claro, esse café vindo da região das montanhas, por onde estavam os colonizadores italianos, alemães, suíços, etc., poloneses, né? As crises econômicas que ocorrem na Primeira República refletem a fragilidade dessa economia estadual, né, do Espírito Santo. Entretanto, as enfrentaram com muito mais autonomia que os governos provinciais no período monárquico. Então, toda vez que havia um problema econômico dessa magnitude, como a crise do café, era pior quando acontecia durante o Império. O Império era muito mais centralizador, né, diga-se de passagem. É claro que hoje a República Brasileira, hoje, 2024, ela é muito mais centralizadora do que qualquer regime feudal que já se ouviu falar. Até o Império Romano, que era muito liberal, aliás, né? No Império, o sistema centralista sugava as principais fontes de impostos para o governo central, ficando a província obrigada a coletar seus tributos nos raros produtos que ainda não estivessem sobrecarregados com o imposto nacional. Então, no período imperial, gente, o cara vinha lá, né, com os seus fiscais e levava tudo para o Rio de Janeiro, que era a capital, né, durante o Segundo Império, né? Aí, deixa eu ver aqui, eu já tinha feito uma correção aqui desse artigo do professor Gabriel Bittencourt, coloquei aqui no Memória Capixaba no Facebook, e a gente vai vendo aqui onde é que o professor começa realmente a falar sobre esse problema do Espírito Santo na Primeira República, na República Velha, né? No Império, o sistema centralista sugava os impostos todos. As províncias não podiam taxar a importação. A criação do selo e taxas sobre exportação já eram tão altas que qualquer tentativa do governo local em gravá-las traria sério transtorno na economia local. O orçamento provincial mal dava para o pagamento do funcionalismo. Novidade. Mudou alguma coisa? E os encargos elementares e a verba destinada a obras e melhoramentos públicos era considerada bastante diminuta.
havia, consequentemente, necessidade de uma política autônoma para que a província pudesse traçar o seu próprio caminho, a província do Espírito Santo, né? E os obstáculos pelo sistema centralista que havia antes no Império e que agora, em teoria, com essa federalização, né, a gente conseguiria um caminho mais rápido para uma saída econômica mais viável e política também, né? Isso atraía adeptos às ideias da República, que vicejavam principalmente lá no sul do Espírito Santo, segundo o professor Gabriel, né? Mas era lá que havia as grandes fazendas com seus engenhos, muitos escravos, né? Muitas indústrias, que era assim que se chamavam os engenhos, né? Então, produzindo cana de açúcar, açúcar na cana, produzindo melaço, mel e outras commodities que eram exportados, o café, algodão e aipim, etc., as farinhas, né, e tudo. Em Cachoeiro de Itapemirim, em 1887, existia um clube republicano que foi fundado por Bernardo Horta, também Joaquim Amorim e Antônio Aguirre. Este último, né, o Antônio Aguirre, ele dirigia o jornal chamado O Cachoeirano, onde se vinculava essas ideias que eram republicanas, digamos. Anti-escravagistas também, né? No ano seguinte, o Partido Republicano do Espírito Santo estava com muitas adesões, todo mundo queria uma república realmente aqui do Espírito Santo, né? Mas havia também, é claro, aqueles que eram partidários de Dom Pedro II, que não queriam a república nem a abolição da escravatura. Como nas demais províncias do Brasil, com a abolição, em 1888, feito pela princesa Isabel, a primeira mulher a dirigir o Brasil, o movimento republicano seria engrossado por grande parte dos chefes das municipalidades, também proprietários rurais, que se sentiam prejudicados com a medida da abolição. De forma que no Espírito Santo, o 15 de novembro não traria quase reação nenhuma. O primeiro governador republicano foi Afonso Cláudio, como eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, né, para falar do professor Afonso Cláudio de Freitas Rosa, que nasceu em Santa Leopoldina. Ele foi empossado em 16 de novembro de 1889, não foi eleição, não havia eleição, tá, gente? E passou também a receber de imediato a adesão de várias câmaras municipais, né? Agora os governos republicanos e a Revolução de 1930. Essa primeira parte do artigo do professor Gabriel não está completa, na Biblioteca Nacional, estão faltando duas páginas, a página 12 e página 13 desse artigo, né? Aí ele vem falando agora do período ali da Revolução de 1930. A mudança da liderança política resultante da ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República é conhecida como Revolução de 1930. Vargas foi derrotado nas eleições por Washington Luiz, lançou um manifesto denunciando fraudes e compressões praticadas pelas mesas eleitorais e desencadeou as forças que redundaram no movimento que pôs fim a que a gente chama de República Velha, Primeira República, que vem lá desde essa dominação da política do café com leite desde 1890, né, que permeou toda a revolução que culminou na proclamação da República e também as duas primeiras décadas da Primeira República, do século XX, né, gente? Então esse é um trabalho aqui do professor Gabriel, eu vou novamente mostrar aqui para vocês, né? Falando sobre esse período, foi um período bastante conturbado da política no Espírito Santo. Aí você vê o gabinete do presidente do Espírito Santo, que era o senhor Jerônimo de Souza Monteiro, né? E esses desdobramentos que realmente se deram de forma até bastante violenta, né? Com assassinatos, mortes, uso da força da polícia do Estado em muitas ocasiões, em que aconteceram tiroteios aqui na Praça 8, por exemplo, em 1912, aquela conturbada eleição presidencial dessa época, ainda para a ruptura dessa política do café com leite, que ficava dividindo a presidência da República entre mineiros e paulistas por conta de sua exuberância econômica, das grandes e enormes plantações de café, o gado e tudo, e todas essas exportações. Então, realmente, o Espírito Santo ficou relegado a um terceiro, quarto plano
durante essa ocasião, até por conta da briga política familiar que havia aqui entre os Monteiro, o Barão de Monjardim, o Torquato Moreira e outros políticos capixabas importantes, né, que até se enfrentaram fisicamente, né, à pistola, né, durante essa década de 1910. Esse trabalho do professor Gabriel, ele está aqui na Biblioteca Nacional, né, você pode ver aqui os trabalhos dele. Aliás, você faz uma busca pelo nome do professor Gabriel aqui na Biblioteca Nacional, no mensário, você vê, por exemplo, esse trabalho que eu estava lendo aqui para vocês agora, que é o Espírito Santo na República, e há também outros trabalhos dele muito interessantes aqui, desde 1977, aí, por exemplo, o documento pioneiro da historiografia capixaba, né, que fala a vida dos documentos, né, desde o descobrimento do Brasil, desde da capitania. Esse material é de 1981. Aqui também a agricultura, a base econômica capixaba, né? São vários trabalhos publicados aqui, gente. Ó. Esse é de 1981. Aqui também é uma pesquisa de fontes primárias do Arquivo Nacional. É uma pesquisa, o café na formação da infraestrutura capixaba, entre 1870 e 1889, data da proclamação, né, da República. Foi publicado também em 1981 pelo professor Gabriel. E aqui, esse é interessante, eu vou fazer um próximo vídeo para falar sobre esse pioneirismo da indústria da energia elétrica aqui no Espírito Santo, com todas aquelas usinas, né, como a usina de Jucu e outras, né? Eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, porque isso aqui é muito importante, porque é nesse período, né, que a gente trata do desenvolvimento do Espírito Santo, saindo dessa insípida bolha rural e trazendo o desenvolvimento para a região central das capitais, né, das cidades maiores, através da energia elétrica, que foi muito importante para que a indústria pudesse entrar finalmente, a indústria capixaba pudesse entrar finalmente tardiamente na Revolução Industrial brasileira, ou capixaba, se a gente pode chamar assim, porque a energia elétrica mudou tudo completamente, né? Principalmente a iluminação pública e também o advento dos bondes elétricos e tudo, né? Então a gente vai tratar disso aqui no outro momento. Esse trabalho sobre energia elétrica do professor Gabriel é de 1980. E esse aqui é de 1977. Ele ofereceu à Biblioteca Nacional uma cópia do trabalho Aspectos da Independência do Espírito Santo, no qual se baseia grandemente em documentação aqui consultada. Então a gente vai ver também por que o professor Gabriel Bittencourt trata da política do Espírito Santo nesse período aqui desse trabalho como aspectos da independência, né? Porque ele usou esse termo, né? Então, gente, é isso aí. Eu sou Fábio Pirajá, trazendo aqui só uma rápida pincelada aqui nos trabalhos do nosso professor Gabriel Bittencourt, da Academia Espírito Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. E a gente tem que entender que o Espírito Santo tem professores maravilhosos, incríveis, historiadores sensacionais, gente que se dedicou realmente às letras, como o professor Renato Pacheco e outros literatos, como o professor Afonso Cláudio também, que foi um homem que talvez tivesse merecido uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, como o primeiro capixaba na academia, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas de qualquer jeito, né, a gente tem que trazer de volta esses homens incríveis, capixabas, né, literatos, intelectuais, que ajudaram a escrever, a historiar, né, o que aconteceu na política e na economia do Espírito Santo nesses 500 anos. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá. A gente volta para fazer outros vídeos sobre esses trabalhos que estão na biblioteca, no mensário da Biblioteca Nacional do professor Gabriel Bittencourt. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.